E se o Brasil não tivesse sido descoberto? E se eu te contasse que muito antes de 1500 nosso país já aparecia em mapas secretos, guardados a 7 chaves pela coroa portuguesa? A história que aprendemos na escola, aquela do Pedro Álvares Cabral que se perdeu no Atlântico e, por um feliz acidente, encontrou uma nova terra, é uma versão muito conveniente. Mas a história real, aquela que se desenrola nos bastidores do poder, raramente é tão ingênua. Vamos mergulhar juntos nesse mistério. Para entender essa trama, precisamos voltar um pouco no tempo. No final do século XV, Portugal não era apenas mais um país europeu. Era a maior potência naval do mundo. Seus navegadores dominavam o Oceano Atlântico como ninguém. Eles possuíam tecnologia de navegação avançada, conhecimento sobre correntes marítimas e ventos e, o mais importante, informações. Informações que valiam mais do que ouro. Documentos e relatos da época sugerem fortemente que os portugueses já sabiam da existência de terras a oeste do Atlântico, muito antes da viagem oficial de Cabral. Pense nisso. Eles eram mestres do oceano. Seria mesmo plausível que uma frota inteira, comandada por um navegador experiente, se perdesse de forma tão conveniente, desviando milhares de quilômetros da rota para as Índias? A verdade é que a viagem de Cabral pode não ter sido uma exploração, mas sim uma missão de posse. O maior indício dessa estratégia está num documento assinado anos antes, em 1494. O Tratado de Tordesilhas. Esse acordo, mediado pelo Papa, dividia o mundo a ser descoberto entre Portugal e Espanha. Uma linha imaginária foi traçada no meio do Atlântico. Todas as terras a leste dessa linha seriam de Portugal e as terras a oeste da Espanha. Agora, a parte mais intrigante, a linha foi traçada de uma forma que garantia a Portugal a posse de um pedaço da América do Sul, uma terra que por coincidência se tornaria o Brasil. Como eles poderiam negociar a posse de uma terra que oficialmente ainda não conheciam? Isso não é coincidência, é estratégia, é a prova de um planejamento meticuloso. A viagem de Cabral, em 1500, foi a peça final desse mistério geopolítico. A frota não era pequena, era uma das maiores já montadas, com 13 navios e mais de 1000 homens. Era um contingente grande demais para uma simples expedição comercial às Índias e robusto demais para um mero erro de rota. Era uma demonstração de força. Ao chegar aqui, Cabral não estava descobrindo, mas sim oficializando a posse. Ele estava fincando a bandeira portuguesa em um território que já estava nos planos, reivindicando o que já era considerado seu por direito, segundo o acordo com a Espanha. Então, o grande plot twist da nossa história é este. O Brasil não foi descoberto por acaso. Ele foi revelado ao mundo de forma calculada. A chegada dos portugueses não foi o início da história, mas sim a culminação de décadas de explorações secretas, espionagem e diplomacia nos bastidores. A ideia de descobrimento foi uma narrativa construída para legitimar a posse e simplificar um processo muito mais complexo e cínico. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como a história é contada. A pergunta crucial não é quem chegou primeiro. Afinal, povos indígenas já viviam aqui há milhares de anos. A verdadeira pergunta é: quem teve o poder de escrever a história que chegou até nós? A versão oficial, a do acaso e da aventura, serviu perfeitamente aos interesses da coroa portuguesa. Ela apagou a inteligência estratégica e a natureza calculista da expansão marítima. A história que aprendemos é muitas vezes uma simplificação. Uma versão editada para ser mais palatável, mais heróica. Mas o poder, em sua essência, nunca é simples. Ele é complexo, cheio de segredos, movido por interesses que muitas vezes permanecem ocultos nas sombras dos arquivos e dos mapas antigos. Ao questionar a narrativa do descobrimento, não estamos apenas corrigindo um fato histórico. Estamos aprendendo a ler nas entrelinhas do poder e a entender que por trás de cada grande evento, existe uma trama que raramente vem à luz. O Brasil não nasceu de um acidente, mas de um plano. E conhecer esse plano muda completamente a nossa percepção sobre o início de tudo. O que mais será que a história oficial esconde de nós? Se você gostou de desvendar esse mistério, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu like se essa história te fez pensar e comente qual outro segredo da história você gostaria que a gente explorasse. Obrigado por assistir e até a próxima.